Leandro, como é que faz cocô lá na trilha, na montanha? Muita gente tem dificuldade de fazer cocô fora de casa, seja num shopping ou em qualquer outro ambiente público. Então imagine fazer cocô na natureza, céu aberto, sem paredes. Com certeza, muitas pessoas têm dificuldade, mas com um pouquinho de planejamento, a gente resolve isso. Eu vou falar para você como montar o seu kit banheiro, como escolher o melhor local e como fazer o cocô da forma correta, com o mínimo impacto ambiental. Mas antes de eu falar esses 3 pontos, eu preciso te falar o jeito errado, o jeito que eu fiz durante muito tempo, o jeito que muita gente fez ao longo das últimas décadas, que era cavar um buraco. Então você levava uma pazinha, cava-se um buraco de aproximadamente 25 centímetros, você se ajoelha ali, agacha, faz a sua necessidade e depois joga a terra em cima. Quais os problemas envolvidos nessa forma antiga e errada de fazer cocô na montanha, na natureza? Primeiro problema dessa prática é que você imagina em épocas de temporada de montanha, mais de 200 pessoas num final de semana, de repente, indo visitar um pico aí próximo da sua cidade. Todo mundo fazendo a necessidade ali. Então há uma contaminação do solo, das plantas, atrai animais e insetos, ou seja, você interfere na fauna e na flora daquele ambiente. O principal problema é fazer o cocô próximo de nascentes de água. Então há um consenso que para você fazer o cocô dessa forma antiga, você deveria no mínimo estar a 70 metros de uma margem de um rio, de um lago, de uma cachoeira ou de uma nascente. Mas quem é que de fato respeitou isso ao longo dos anos? Quem é que de fato está respeitando isso nos dias de hoje? Então fazer um buraco para deixar os seus dejetos é a forma menos indicada para fazer cocô hoje na trilha, no trekking. Então eu venho aqui, dou a cara a tapa e digo para você, eu durante muito tempo, por falta de informação, fiz cocô do jeito errado. Se você alguma vez fez o cocô errado na natureza, na montanha, na mata, enfim, comenta aqui. Eu imagino que agora você pode estar se perguntando qual é o jeito certo. E para eu te falar o jeito certo, eu preciso te falar sobre o kit banheiro. O que é que não pode faltar na hora de você ir para o meio do mato. Aqui está o meu kit banheiro, resumidamente. O papel higiênico, o sheet tub ou tubo de cocô, cal virgem, papel ou lenço umedecido. Em complemento, um outro item que é importante, que você pode ter no seu kit banheiro, é um álcool gel. Você pega um potinho, um frasquinho pequeno, põe um pouco de álcool gel, às vezes facilita na hora de higienizar as mãos novamente, ok? Próximo passo. Leandro, ok, tenho todo o kit para fazer o cocô lá na trilha e não passar um aperto na hora de fazer o número 2. O que eu preciso fazer agora, Leandro? Escolha correta do local. A primeira dica que eu posso te dar é não deixe para escolher o local em cima da hora. Eu sei que às vezes a vontade de ir ao banheiro, né, de fazer a sua necessidade, surge do nada, mas assim, sempre esteja atento durante o percurso da trilha em possíveis locais que você pode fazer a sua necessidade. De preferência, um local plano. Eu sei que às vezes não é possível, você está subindo uma montanha, escalaminhando, enfim, mas sempre que possível, esteja atento à escolha do local com antecedência. Não deixe para a última hora, porque você vai fazer certamente uma má escolha do local para fazer a sua necessidade. Uma segunda questão em relação à escolha do local, dê preferência sempre que possível a locais planos, né? Porque às vezes você está no local que tem uma leve inclinação e você vai agachar para fazer a sua necessidade e vai perder o equilíbrio, né? E às vezes pode estar no meio ali do ato, né? Então é uma coisa um pouco desagradável. Então sempre dê preferências aos locais mais planos possíveis. Outra questão importante na hora de fazer a sua necessidade, na hora de fazer o seu cocô na trilha, é você ficar muito atento a insetos, animais e principalmente plantas e formigueiros, porque você vai fazer o seu cocô num local escondidinho, você vai procurar um arbusto, uma mata, algum local o mais privado possível para que você faça o seu cocô ali com tranquilidade. Mas você tem que ter cuidado para não esbarrar numa planta igual urtiga, né? Ou outras plantas que possam te dar coceira ou alergia, ou próximo de um formigueiro. Então, muita atenção na hora que você escolhe o local, quais são as condições daquele local e o que tem ali naquele ambiente. Você tem que ficar atento em relação a espinhos também, plantas que têm espinhos pequenos, às vezes não tão visíveis, mas que vão causar ali um desconforto na hora que você precisa de um certo conforto, né? E aí então, ok, Leandro, eu tenho o meu kit banheiro, eu já escolhi, eu já sei como escolher o local,
agora eu preciso saber como que eu faço o cocô, Leandro, lá na trilha, né? Para que é esse kit que você trouxe aí? E agora eu vou mostrar para você como é que eu uso esse kit aqui, que é o meu Shit Tub de material reciclável. Muito bem, então aqui eu tenho o meu kit banheiro, a cal virgem, o meu tubo de cocô, papel higiênico, que pode ser o lenço umedecido, e o jornal. Esse aqui é o meu kit. O que vai acontecer? Então, você vai encontrar o local, você tem o seu kit, você vai encontrar o local, baixa aqui até a região do joelho, é suficiente, agacha, né, o papel vai estar embaixo. Como é que você vai fazer? Primeiramente, você vai jogar um pouquinho da cal virgem, né? Tá aqui, ó, cal virgem. Você vai jogar um pouco do cocô, do cal aqui, da cal. Você vai fazer o cocô em cima aqui, né? Próximo de preferência, né? Também não é um tiro ao alvo aqui, né? É difícil acertar certinho, mas vai ficar por aqui, né? Então você pode fazer até um círculo maior aqui com o cal. Depois que você terminou, o que você vai fazer? Joga de novo um pouco o cal. E por que a cal, Leandro? Porque a cal ela vai ajudar a endurecer o cocô e a reduzir o odor desse cocô também, né? Então, terminei aqui o cocô, o que eu vou fazer? Eu vou embrulhar aqui o dito cujo, abro o meu Shit Tub, vou colocar aqui dentro. Eu, quando vou sozinho, né, até por uma questão ambiental, como sou só eu que vou utilizar esse Shit Tub, eu nem uso a sacolinha. Agora, se você vai compartilhar o Shit Tub com outras pessoas, talvez seja uma boa prática, uma sacola biodegradável ou algo assim. Bom, feito isso, eu fecho aqui e eu coloco ele no elástico que fica ao lado da minha bolsa. Então esse tubo de cocô aqui, só para mim, é mais do que suficiente para a média de dias que eu passo acampado, que é 2, 3, 4 noites, na maioria dos casos, tá ok? Bem simples, né? Olha, atenção, algumas dicas complementares, mas muito importantes em relação a fazer cocô na trilha. Primeira dica é a seguinte: muita gente não avisa que vai fazer cocô por vergonha. E é comum, acredite, é comum se perder. Então, digamos que você acordou no meio da noite ou de madrugada, se você está num trek, se você está acampando e você está com aquela vontade, você vai sair para fazer o cocô. Por vergonha, você não avisa ninguém, você entra para o meio da mata e depois não consegue achar o caminho de volta. Então, é importante sempre que possível avisar alguém que você está indo fazer as suas necessidades. A segunda dica, na verdade, é mais um alerta, acho que ficou claro para você que não se deve fazer cocô em buraco, da forma que muita gente ainda, infelizmente, ensina como sendo a melhor maneira. Uma outra informação importante que é óbvia, mas que precisa ser dita: não esquecer o papel higiênico ou lenço umedecido. Eu já esqueci e não foi uma única vez. Importante também eu te dizer para sempre se informar, principalmente quando você vai em parques, sobre a obrigatoriedade de levar um Shit Tub. Apesar de que eu acho que nos dias atuais, mesmo que não seja exigido que você apresente um Shit Tub, o bom senso, né, e o mínimo impacto ambiental, se você tem um pouquinho de consciência ambiental, você tem que levar isso aqui em todo lugar. E aí, ainda falando de Shit Tub, você vai encontrar muitos vídeos na internet apresentando como fazer um Shit Tub utilizando tubo PVC. Olha, qual é o caso que eu acho que vale a pena você construir um Shit Tub daquele, né? Que é com tubo de 100, uns 25 centímetros assim mais ou menos. Quando você vai ter assim um grupo de pessoas e você vai dividir aquele Shit Tub, né? Então a cal virgem obviamente reduz o cheiro, então você consegue compartilhar, então é um peso a menos, né? Que você pode dividir, cada hora alguém leva um pouco o Shit Tub. Caso contrário, eu acredito que um Shit Tub desse aqui, né, improvisado, seja o suficiente para uma pessoa que vai passar 2, 3 dias no máximo ali na natureza. Eu costumo ir ao banheiro de manhã, então 3 vezes que eu for ao banheiro, isso aqui para mim é mais do que suficiente, lacra bem, né? E eu consigo colocar na lateral da minha mochila, tem aquele elástico e eu trago ele sem nenhum problema, sem nenhum odor e causando o mínimo impacto ambiental. Quero chamar a atenção também para a questão de que muita gente acredita que o cocô é adubo. Existe uma forma do cocô virar adubo, mas ele é tratado. Não é simplesmente deixado o seu dejeto na natureza. Ao deixar esse dejeto na natureza, ele vai contaminar o meio ambiente, ele pode atrair animais e insetos, ou seja, você está causando um impacto na natureza de forma desnecessária. Tenha um kit banheiro, escolha o local adequado para fazer a sua necessidade, para fazer o seu cocô, e faça o cocô da maneira correta, sem prejudicar o meio ambiente. Seguindo esses 3 passos, você não vai passar aperto na hora de fazer o seu cocô durante a trilha. Mas se tem algo que também pode interferir diretamente
na questão do cocô durante a trilha é a forma como você se alimenta. E eu vou deixar na descrição e nos cards finais desse vídeo um bate-papo bem interessante que eu tive com a nutricionista Mônica Stockler. Ela também gosta muito de percorrer trilhas e ela trouxe durante esse bate-papo dicas interessantíssimas sobre como se alimentar, até para evitar qualquer piriri durante o trek, e tem informações que eu tenho certeza que podem te surpreender. Clica e eu te vejo nesse próximo vídeo.